Hoje eu vou falar como é que é criar conteúdo. Eu já falei algumas vezes sobre criação de conteúdo, mas resumidamente, é legal? Se você gosta, é legal. É trabalho? Sim, já faz um tempo que criação de conteúdo é uma profissão. É a minha profissão? Sim, porque eu escolho chamar de trabalho. Até porque se eu não chamasse de trabalho, eu talvez não levasse tão a sério. Eu preciso acreditar que é o meu trabalho. E eu me conheço melhor do que ninguém. Foram anos de terapia para isso. Então eu sei exatamente o que aconteceria se eu não considerasse a criação de conteúdo um trabalho. Eu iria largar. Com certeza eu vou largar. E aí, dá pra viver de criação de conteúdo? Dá, se você tiver sorte. Mas eu não tenho credibilidade nenhuma pra falar sobre isso, porque eu não vivo disso. O cara cria conteúdo e não ganha um centavo criando conteúdo. É mais ou menos assim, só que eu já falo sobre isso. Faltam duas perguntas básicas. Dá dinheiro? Puta, depende. Eu acho que isso nem precisaria responder, né? Mas às vezes você é um ludibriado que caiu aqui igual o Gugu e acha qualquer coisa menos a real. Seja bem-vindo ao Tom Fala das Coisas, o canal onde eu falo a minha real das coisas. Que coisas? Sim, coisas. Absolutamente qualquer coisa, e neste vídeo aqui estamos falando sobre criação de conteúdo, mas nos outros eu tô falando sobre qualquer outro assunto. E quem sabe eu ainda não falei sobre um assunto que você quer ver, mas mais pra frente eu falo. Ou então comenta aqui uma sugestão de qual assunto eu devo falar num próximo vídeo. E aproveita pra se inscrever e ativar o sininho e todas essas coisas aí que o pessoal costuma pedir. Por último, sobre criação de conteúdo. É trabalhoso? É. Pra caralho, isso é muito, muito trabalhoso mesmo. É mais trabalhoso do que trabalho, inclusive. Vamos rebobinar alguns segundos. Eu não sei se eu tô entregando ou não a minha idade falando a palavra rebobinar, mas já foi. Eu crio conteúdo há pouco mais de 4 anos. E nesse caso, eu acho que qualquer criador de conteúdo consolidado vai falar que é um período curto. E eu também sei disso. E existem exceções, claro, em relação a isso, mas se você está pensando em criar conteúdo, essas exceções são aquelas que vão te ludibriar e vão te fazer acreditar da mesma forma que o tigrinho e as apostas esportivas te fizeram acreditar que você consegue ganhar dinheiro com isso. Muitos criadores de conteúdo que trabalham com criação de conteúdo há muito tempo, estes sabem como trabalhar com isso. Mas aqueles que sabem também que leva tempo para isso. Por que eu tô falando isso? Porque não é sorte. Dá se você tiver sorte. Eu falei que era, mas não é. E não tem fórmula também, mas tem um método. Ô Tom, por que você não faz isso então? Sinceramente, porque daí aquela primeira pergunta do vídeo seria respondida de outra forma. É legal. Se você gosta, é legal. Sim, eu posso me dar ao luxo de criar conteúdo da maneira que eu bem entender, da maneira que eu achar melhor pra mim. Eu tenho outra fonte de renda que ainda bem não consome todo o meu tempo. Então no meu tempo livre eu me dedico neste segundo trabalho que ainda não é remunerado, que é a criação de conteúdo. Sabendo, eu quero enfatizar isso, sabendo que muito do que eu faço não funciona ou até prejudica o meu caminho para chegar no patamar que eu gostaria de chegar eventualmente, que é o patamar onde eu me bancasse com a criação de conteúdo. Eu sou, entre aspas, obrigado a acreditar que o que eu faço como esse trabalho é bem feito o suficiente para um dia ser remunerado por isso. Me chateia um pouco eu não ter chegado ainda aonde eu gostaria de chegar? Com toda certeza. Eu gosto de pensar que atualmente o meu conteúdo pode não ser dos melhores, mas uma conta de gás pelo menos podia já estar pagando. E nem esse caso é o meu caso. Acontece que para esse ser o meu caso, eu precisaria fazer algumas coisas que, primeiro, eu não tenho tempo para isso. Segundo, todo dia ele faz tudo sempre igual e eu não quero fazer tudo sempre igual. Eu não quero, cara, é o principal ponto. Eu não gosto. E o problema é que as redes sociais também não gostam de quem não gosta de fazer tudo sempre igual. Eu acho, pelo menos. E se você é um dos poucos espertos que já viu meu conteúdo aqui ou nas outras redes, você sabe muito bem disso. Cada hora é uma coisa, é muito inconsistente. Eu sei que é inconsistente. Então por quê? Por quê? Porque eu continuo errando de propósito. Bom, daí depende do que você considera erro. Porque na minha visão, eu não tô errando. Só é erro, sabendo que algumas coisas que eu fizesse diferente poderiam, e não é certeza, mas poderiam ter me colocado numa posição que eu tivesse
mais seguidores, mais engajamento e algum tipo de retorno financeiro. Mas é um erro mesmo? Porra, vamos considerar que, primeiro, tem coisa errada sim que você pode fazer como criador de conteúdo, coisas preconceituosas e tal, e mais pra frente talvez eu fale um pouco mais sobre isso. E eu não tô me referindo a esse tipo de erro, mas é um erro alguém que começou a vida de criador de conteúdo de forma despretensiosa durante a pandemia, como um passatempo, e foi dos 0 seguidores até os 80 mil fazendo aquilo que bem entendesse. 80 mil numa rede, 28 mil na outra rede. Fazendo o que eu queria e sabendo que se eu fizesse algumas coisas da forma mais padronizada, da forma mais bem aceita pela massa, pelo público dessas redes sociais, eu talvez estivesse numa posição maior. Então é um erro eu fazer isso, consciente de que eu estou fazendo meio que na contramão, remando contra a maré. E na minha visão não é nem esse caso. Eu estou fazendo as coisas da forma que eu considero melhor para mim, sabendo que os passos são um pouco mais curtos, eu acho. Eu também queria considerar um ponto importantíssimo que eu não sabia disso até o ano passado, confesso, mas tem criador com muito menos seguidores do que eu tenho hoje que já vivem disso. Mas talvez esses criadores abram as concessões que eu não estou disposto a abrir. Pelo menos agora. E talvez nunca. Porque, como eu falei, por mais que eu considere criação de conteúdo um trabalho, eu levo a sério da forma que eu levaria a sério um trabalho, eu ainda assim tenho esta posição privilegiada onde eu tenho um trabalho que é a minha principal fonte de renda, e aqui eu posso me dedicar da forma que eu bem entender. Isso aqui para mim é como se fosse aquele sonho onde eu faço as coisas do jeitinho que eu quero, porque é a minha visão, é o meu xodó, sou eu. Eu estou aqui me expondo pro planeta, de certo modo, da forma que eu quero me expor. Então eu quero fazer as coisas do jeito que eu gostaria mesmo de fazer. Eu estou consciente disso. E aí no ano passado, como eu falei, eu descobri que você não precisa de 100 mil, 500 mil seguidores para você começar a ganhar dinheiro com criação de conteúdo. Tem criador de conteúdo que vive de criação de conteúdo com 10 mil seguidores. Isso foi o que me disseram. Ano passado eu fui numas convenções que falam sobre criação de conteúdo e abriu meus olhos para esse universo, onde eu na época pensava, eu era bem menos confiante em relação a isso, pensava, porra, nunca que eu vou conseguir pagar um boleto com a criação de conteúdo, porque eu não consigo chegar no nível de criação de conteúdo, no nível de seguidores que eu precisava ter para pelo menos ter um retorno. E isso não é verdade. Então significa que eu por acaso estou sendo burro? Sei lá, talvez. Sim e não, na real. Porque eu acho que eu só estaria sendo burro mesmo se eu estivesse fazendo as coisas que me prejudicam sem saber que essas coisas me prejudicam. E o que me prejudica? Especificamente. São aquelas coisinhas que você até tem vontade de fazer, mas que você não faz porque você tem medo de perder o emprego. Ou seja, todas aquelas formalidades do mundo corporativo, de você ter que falar pisando em ovos, tudo isso eu sei que eu não faço. A inconsistência que eu falei, um ocasional posicionamento político, essas são coisas que eu não deixo de fazer, mas que também não prejudicam tanto. O que me prejudica mais, e isso eu admito que eu talvez não devesse fazer tanto, é reclamar. Mas nossa, cara, eu adoro reclamar. Eu gosto muito de reclamar. Foi reclamando, inclusive, que vários de vocês, meus inscritos e meus seguidores, me conheceram, cara. Eu reclamo das próprias redes sociais, por exemplo. Principalmente das próprias redes sociais. E eu gosto, eu faço isso na vida real. Eu quero expor pra vocês o mais próximo de uma versão autêntica minha. Então é lógico que eu vou reclamar aqui também. E eu reclamo pra caralho, cara. Você acha? No Instagram, eu vivo reclamando da Vivo e da Claro e de qualquer outra operadora de telefone. Quando é que uma dessas operadoras vai querer me contratar, vai querer fazer uma parceria, vai querer fazer uma publicidade comigo, se eu vivo reclamando delas? E não é só dessas marcas que eu reclamo de quase todas as marcas possíveis. Essas maiores marcas, pode ter certeza que eu já reclamei. E isso eu acho que faz de mim uma pessoa um pouco menos
plástica nas redes sociais. Eu iria usar a palavra um pouco mais autêntico, mas eu não diria que isso significa autenticidade também. Eu acho só que isso faz de mim um pouco menos plastificado, um pouco menos padrão, por mais que eu seja um homem branco hétero, um pouco menos padrão do que o criador de conteúdo que faz esse tipo de... que dança essa dança. Eu não sei nem muito bem como explicar, mas que se porta dessa forma, aonde ela não reclama, não se posiciona, porque sabe que isso pode prejudicar a imagem dessa pessoa com as marcas. Apesar que, né, tem criador de conteúdo aí que aceita manchar a própria imagem divulgando produto ruim, sorteio de iPhone que é golpe e principalmente jogo de tigrinho. Que marca vai querer fazer uma publicidade com alguém que reclama do jeito que eu reclamo, cara? Mas ao mesmo tempo não é o que eu busco, cara. Eu nunca busquei publicidade. Eu não quero viver, digo assim, com toda a sinceridade do planeta. Eu não quero viver de criação de conteúdo pensando que a única fonte de renda viria das parcerias e das publicidades que eu eventualmente conseguiria fechar. Não é mesmo. E mais uma vez, eu tô ciente da posição privilegiada em que eu me encontro, aonde eu posso agir dessa forma, porque tem gente que talvez esteja realmente precisando viver da criação de conteúdo. E aí, nesse caso, a pessoa não pode fazer o que eu tô fazendo, não pode sair reclamando de todos, porque prejudica e isso realmente vai influenciar no bolso dele. Mas no meu caso não influencia. Isso daqui pra mim realmente um trabalho hobby, mas é uma coisa que me faz feliz. Então, cara, é muito difícil você trabalhar com o que te faz feliz. A maioria das pessoas não é feliz no trabalho. Ela trabalha pra ganhar dinheiro, pra se sustentar. Eu, neste caso, estou feliz como criador de conteúdo. Se eventualmente, criando conteúdo da forma que eu venho criando, eu conseguir me bancar, melhor ainda. Mas eu não vou abrir mão do que eu tenho hoje, criando conteúdo da forma que me faz feliz, pra viver como criador de conteúdo infeliz, mas me bancando. Eu vivo falando sobre isso nas lives. Se for pra trabalhar aqui da mesma maneira que eu trabalharia em qualquer outro lugar, fingindo sorrisinho, não sendo eu mesmo, daí eu nem quero, porra. Eu comecei aqui como um hobby, como eu falei, um passatempo para eu ocupar o meu tempo livre, assim como eu ocupo o meu tempo livre com diversos outros passatempos. E hoje eu vejo na criação de conteúdo uma oportunidade, mas eu ainda assim priorizo o meu emocional. Quando e se um dia criar conteúdo estiver me fazendo mal emocionalmente, eu largo na hora. E é por isso também que eu não tenho um nicho, eu não tenho identidade. Apesar que se você for ver o início da minha carreira de criador de conteúdo anos atrás, você vai ver que hoje talvez eu até tenha um formatinho sim. Inclusive esse canal é o mais próximo de um padrão que eu já cheguei até o momento. Mas desde que eu comecei aqui e principalmente nas outras redes, eu venho testando formatos diferentes, conteúdos diferentes. E de certo modo eu sei o que funciona nas redes. A gente percebe com o tempo o que funciona e o que não funciona. Com estudos, claro, eu venho estudando para isso. Eu invisto em cursos, workshops. Uma hora você começa a captar por conta própria aquilo que funciona e aquilo que não funciona. Existe um padrão que todo criador de conteúdo que vive disso acaba seguindo. Só que se você focar nisso, fazer tudo certinho, se dedicar pra caralho, mesmo assim, talvez você não alcance aquilo que você quer alcançar. Por quê? Porque meritocracia não existe nem aqui. E merecer é extremamente subjetivo. Por isso que eu não vou entrar nessa parte da questão sobre quem merece mais reconhecimento, quem merece mais visibilidade, mais dinheiro. Não vou falar sobre isso. Às vezes a gente nem sabe se a pessoa quer esse tipo de coisa. A gente fala: ah, fulano merecia mais seguidores, fulano merecia ser mais conhecido. Às vezes a pessoa não quer isso. Eu, pelo menos, sou um cara que eu não me vejo num nível Casimiro. Quem sabe um dia eu chegue no nível Casimiro de reconhecimento, de referência, mas na verdade, cara, eu vejo a minha criação de conteúdo como uma pessoa que no máximo teria 300 mil seguidores. Eu vejo o meu conteúdo com potencial para ter essa média de público. 300 mil seguidores no Instagram, no TikTok. Aqui, talvez, se eu chegar a 100 mil inscritos, vai ser, cara, um dia de soltar rojão, fazer festa. Mas você sabe se o criador tal que faz live, que faz react, quer ser um Casimiro da vida? Porque geralmente quem fala que quer
é uma galera que sonha alto. Mas a vida me ensinou, e o camarada Luigi também me ensinou, que sonhar não é o correto, cara. Sonhar é o maior erro que você pode cometer. E eu e ele não falamos isso só em relação a criar conteúdo, cara. Sonhar é uma merda. Agora, voltando ao que eu falei sobre sorte e esclarecendo antes de qualquer coisa. Não é sorte, mas também é. Por quê? Porque você ainda depende da boa vontade dessas merdas de redes sociais. Olha isso aqui, cara. Não existe conteúdo tão ruim, por mais que ruim seja algo subjetivo, mas não existe conteúdo tão ruim que tenha 50 visualizações numa conta com 80 mil seguidores, cara. Não existe. Isso aqui não é normal, cara. Isso aqui é a prova, aliás, que eu procurava há tanto tempo e que finalmente eu encontrei. Por anos procurei uma prova de que as redes realmente decidem o que entregar. 50 visualizações é 0,0625% de 80 mil. Só pra você ter uma ideia, no meu TikTok, meus vídeos têm uma média de 2.000 views, arredondado pra cima. 2.000 views são 2,5% do meu número de seguidores lá naquela rede. E nesse caso nem dá pra reclamar porque foi normalizada uma entrega assim. Um vídeo com 2.000 visualizações no meu perfil tá dentro dos padrões e é triste isso, porque ainda é pouco. E dessas 2.000 visualizações, a maioria nem são de seguidores. Ok, eu vou até considerar que na pandemia talvez o público fosse diferente, passasse mais horas nas redes sociais, de fato passavam mais tempo online do que passam hoje. Mas quando você vê uma queda abismal no seu engajamento, criando, entre aspas, o mesmo conteúdo que fez com que o seu engajamento começasse a crescer, desanima demais, cara. É exaustivo. E aí que muitos desistem porque, mais uma vez, como fala o meu camarada Luigi, não pensam a longo prazo. Ou talvez tinham uma falsa ideia de como funcionavam essas redes. Cara, sem brincadeira, eu já tive, durante uma live, uma pessoa que chegou e falou que eu não estava crescendo nas redes sociais porque o meu conteúdo era ruim. Simplesmente porque o meu conteúdo era ruim. E aí essa pessoa falou que ela começou há um mês a criar conteúdo, que ela já tinha 10.000 seguidores e que ela projetava até o final do ano 1 milhão de seguidores. É uma pessoa que acha que as coisas são simples assim. É a mesma coisa que um pobre de direita que acha que se ele trabalhar duro, ele vai ser um bilionário daqui 5, 10 anos. Eu juro pra vocês, ela tinha certeza absoluta que ela seria famosa, que ela ia estar estourando nas redes sociais até o final do ano. E pode ser que aconteça também, não sei. Não vou nem falar que não pode acontecer, mas é muito difícil você ter um crescimento exponencial da maneira que essa pessoa acredita que vai acontecer. Na hora, pra mim, foi um choque, mas depois a gente vê que faz sentido uma pessoa ter uma visão tão ingênua de como é esse meio, esse ramo. Mas quando você é uma pessoa que não tá com a cabeça nas nuvens e acontece uma queda no seu engajamento da forma que aconteceu com o meu engajamento, resumo em 3 cenários que podem acontecer. O primeiro cenário é quem persiste no conteúdo que não vem dando certo, e eu já até falei que esse é mais ou menos o meu caso, mas eu estou ciente disso. Até porque, vai saber, eventualmente o algoritmo muda e passa a dar atenção, e aí aquele conteúdo volta a dar certo. O segundo cenário é quem se adapta e molda o próprio conteúdo de acordo com o que o algoritmo pede, e são pessoas que geralmente sabem o que fazer para entregar o que o algoritmo pede e de fato tem um retorno, dá resultado, mas ainda assim não depende só delas. E aí eu vejo um terceiro cenário que eu acho que eu me encaixo mais ainda, que é quem arrisca e cria algo completamente novo ou completamente diferente. E é uma forma de adaptação como esse segundo cenário que eu falei, mas é diferente. Antes eu só postava no TikTok, e aí o TikTok passou a não entregar o meu conteúdo da maneira que entregava. Aliás, é bem curioso o fato do meu engajamento ter despencado do nada assim que eu conquistei 50 mil seguidores lá naquela rede. Me parece que foi justamente o momento em que eles puxaram o freio de mão no meu engajamento e deixaram de entregar o meu conteúdo, porque foi conquistar 50 mil seguidores que
despencou. E aí, por conta desse abismo no engajamento, eu peguei o meu Instagram, que antes era só uma conta pessoal, e eu passei a postar o conteúdo que eu postava no meu TikTok também no meu Instagram. E aí o meu Instagram começou a entregar o meu conteúdo para mais pessoas e eu comecei a crescer no Instagram também, na medida que no meu TikTok eu ia crescendo muito devagarzinho. E aí no Instagram eu fui dos 1.000 e poucos que eu tinha para 4.000. Depois foi de 4.000 para 10.000. De 10.000 para 15, de 15 para 20, de 20 para 25. E aí agora estagnou. Nos 25.000 seguidores eu percebi que deu uma parada. A entrega dos meus vídeos no Instagram também deu uma diminuída boa. E eu antecipei isso, porque antes eu via que qualquer conteúdo que eu postava havia um retorno de seguidores, pelo menos em números de seguidores, independente do conteúdo. E aí eu percebi que os meus seguidores pararam de crescer. E eu antecipei tudo isso porque eu não fiz nada de errado no meu Instagram. Eu não tomei um strike, eu não postei nada que foi censurado. Ele simplesmente parou de entregar da forma que ele entregava antes. E aí nessa última queda de engajamento do Instagram foi quando eu decidi colocar em prática este canal aqui, que era uma ideia que eu já tinha há muito tempo e que antes era: pô, eu não vou começar a fazer os vídeos pro YouTube agora porque eu não tenho a câmera, porque eu não tenho a iluminação, porque eu não tenho sei lá o quê. Se você for conferir meus primeiros vídeos aqui, você vai ver, eles eram bem diferentes. Isso porque eu comecei não faz nem 6 meses aqui, mas a gente já vai vendo uma evolução. A ideia, não só em criação de conteúdo, mas na vida, é sempre evoluir. Eu, pelo menos, considero sempre evoluir. E eu venho evoluindo, eu acho. Considero que esse vídeo aqui, em termos de qualidade, é um pouco melhor, pelo menos, do que era o meu primeiro vídeo postado aqui. E isso é legal de ver, inclusive. Eu gosto de ver essa evolução. Eu gosto de ver como eu comecei a criar conteúdo no TikTok, no Instagram, e como eu venho criando hoje. É legal ver isso, é gostoso de ver isso. Se você considera que você evoluiu nisso, é legal pra caralho, é satisfatório. E mais satisfatório ainda é ver vocês gostando do conteúdo que eu venho postando aqui, comentando, deixando seu like e principalmente se inscrevendo, porque é a forma que me ajuda a continuar a criar conteúdo. Então se inscreva se você ainda não se inscreveu, porque isso me ajuda demais. Como eu já falei em outros vídeos, é no Tom Fala das Coisas que eu vou focar daqui pra frente. E aqui, esse canal é realmente um reinício da minha curta carreira até então de criador de conteúdo. E é um reinício porque o seguidor do Instagram, o seguidor do TikTok, não necessariamente é um cara que gosta do conteúdo de YouTube. São públicos completamente diferentes. E pior ainda, as redes sociais tratam o YouTube como uma concorrente. E eu acho isso questionável, cara. Pra mim é a mesma coisa de você comparar filmes com séries e falar que as pessoas não estão mais indo no cinema assistir filmes da Marvel porque preferem assistir Ted Lasso na televisão. Pra mim não tem uma coisa a ver com a outra, cara. O YouTube é um formato, é um conteúdo completamente diferente do Instagram e do TikTok. O TikTok e o Instagram, sim, são concorrentes um do outro. Isso eu concordo. Os shorts aqui do YouTube talvez sejam concorrentes do Instagram e do TikTok. O conteúdo horizontal, como eu gosto de chamar aqui do YouTube, não tem nada a ver com o Instagram, cara. Só que o Instagram e o TikTok veem o YouTube como uma ameaça. Ameaça, né? Então eles detestam que você sequer mencione o YouTube nessas redes. E eu posso provar isso com esse print que eu já mostrei mais cedo, porque esses vídeos eram justamente cortes dos vídeos longos aqui do YouTube, que aqui eu posto como shorts e que nas outras redes eu posto para incentivar o meu público, a pequena parcela que talvez goste de um conteúdo diferente, que é o conteúdo de YouTube. Eu quero divulgar o meu canal lá e aí eu posto assim. Visualizações quase nulas num vídeo onde eu coloco na descrição uma sugestão para que venham até o YouTube e confiram o vídeo completo. Eu postei o mesmo vídeo no Instagram também e lá o engajamento continua o mesmo, pelo menos isso. Mas em compensação, os meus stories, uma vez me disseram que o normal de visualizações nos stories é de mais ou menos 3% do número de seguidores. Ou seja, eu com 28 mil, quase 28 mil seguidores no meu Instagram, eu deveria ter pelo menos então umas 800 pessoas visualizando cada story que eu posto no meu Instagram. Eu tenho em média 200 visualizações por stories. É muito pouco. E quando eu posto um link nesses stories
sugerindo a galera de vir aqui. Aí esse story tem menos de 90 visualizações, cara. É dificílimo. São públicos diferentes, Instagram e YouTube, como eu falei, só que eu imagino que pelo menos, sei lá, 1% gostem desse conteúdo que eu esteja postando aqui no YouTube. E 1% é mais de 1000 inscritos, sem fazer nada, entre aspas, além de divulgar o canal. E aqui eu não tenho 1000 inscritos ainda. Tomara que em breve eu tenha. Mas no meu caso, infelizmente, a entrega dessas redes me impossibilita disso. Toda vez que eu falo do canal, e olha que eu não canso de falar, pinga um novo inscrito aqui, e aí vem no meu inbox uma pessoa, um seguidor, falando: caralho, nem sabia que você tinha YouTube. Ou, pior ainda, a coisa mais deprimente, mais desmotivante de se ler: caramba, seus stories não aparecem mais pra mim, seus reels não aparecem mais pra mim. Nossa, eu leio isso direto. Pelo menos aqui, eu sei que esse vídeo e os meus outros vídeos estarão na página de inscritos de vocês, se você for um inscrito. Eu tô feliz pra caralho com cada um de vocês se inscrevendo aqui. Eu comemoro de verdade, hein? Se você acompanhou esse vídeo até esse momento e ainda não é um inscrito, tá esperando o quê, porra? Mais de 20 minutos falando aqui e só agora se inscreveu, porra? Tô brincando. Depois desse relato todo, eu só gostaria de terminar, até escrevi, ó. Eu só gostaria de terminar dizendo que eu continuarei criando conteúdo da forma que eu achar melhor, no meu ritmo, no meu tempo e com aquele controle de qualidade que eu sempre venho seguindo. Esse vídeo aqui que eu fiz agora, se ele fosse criado por uma pessoa X e eu tivesse encontrado esse vídeo por acaso, eu gostaria desse vídeo? E se a resposta for sim, então esse é o tipo de vídeo que eu gostaria de criar e postar para vocês. Sobre as minhas outras redes, o arroba tá aqui na tela para quem quiser conferir. E sobre o Tom Fala das Coisas, toda sexta-feira às 14 horas tem vídeo novo. Então até a próxima e eu espero vocês.